Ok, abra aí sua Bíblia, por favor, Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 até o versículo 46. Mateus 26, 36 a 46. Getsemane. Mateus 26, do 36 ao 46, é a leitura que vamos fazer. Eu não sei dizer quantas vezes Deus já usou esse texto para me trazer de volta, para recuperar minha alma, para me trazer alegria, para me trazer força e poder de novo. Eu não sei dizer, mas certamente esse é um daqueles textos muito preciosos para mim. Talvez o mais precioso da Bíblia para mim seja esse texto, que fala tão profundamente ao meu coração. Aqui tem uma riqueza tão maravilhosa de como o nosso Jesus ensina-nos a viver uma vida para Deus. Vamos ler a partir do versículo 36 até o versículo 46. Diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Preste atenção, entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras que eu vou ler de novo no versículo 42, e diz assim: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, tantas vezes o Senhor já usou esse texto de uma forma tão maravilhosa para recuperar, para dar entendimento, para fortalecer a minha alma. E se for da tua vontade, eu te peço, ó Deus, que uses esse tempo nosso de meditação, de aprendizado, para fortalecer, para enriquecer, para abençoar a alma dos meus irmãos, assim como a minha, Pai. Por isso eu quero te pedir que o que eu programei, o que eu estudei, o que está projetado na minha cabeça, eu quero render ao Senhor, que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser, Pai. Administra aqui esse tempo e abençoa-nos por meio da tua palavra e do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, a palavra Getsemane quer dizer prensa do óleo, ou prensa do azeite, ou a prensa da oliva. É essa a ideia. Deus me deu a graça de ir a Israel já por 2 vezes. E por 2 vezes eu fui a um kibbutz lá, que tem os processos, da mesma maneira que era na época de Jesus Cristo. E tem algumas coisas lá da época de Abraão, que dá para a gente ver como funcionava a vida naquela época.
E essa prensa do óleo é mais ou menos assim uma pedra bem grande, uma pedra de moinho, uma pedra que é bem maior do que eu, uma pedra redonda, e ela amassa as azeitonas com semente, com tudo, caroço, e ela amassa, aquela pedra amassa, até que fica aquela papa. Quando eles recolhem aquela papa, então eles colocam numa espécie de saco, uma sacola feita de pano, assim, uma espécie de pano que é poroso, e então eles colocam num barril, um barril de pedra, um lugar cavado de pedra, onde tem um lugar para escorrer o caldo. E nesse lugar, nesse barril, então existe uma outra pedra que através de uma engenhoca lá, eles vão, uma manivela, eles vão mexendo e a pedra vai amassando, amassando, amassando aquele saco que está cheio daquela papa que foi amassada das azeitonas. E à medida que eles vão amassando aquilo lá, espremendo, vai saindo o azeite. Aquele azeite virgem, o azeite da primeira prensa, vai saindo, escorrendo, aquilo é recolhido e aquilo era vendido, aquilo servia para lamparina, aquilo servia como combustível para acender fogo, servia para N coisas, inclusive para ungir os oficiais, os sacerdotes, para abençoar, para comer, para alimentação, para fritar coisas, ou seja, servia para tudo, aquela coisa que era prensada ali. Jesus tinha acabado de cear com os seus discípulos e ele está indo para o Getsemane, esse lugar onde essas coisas vão acontecer, onde ele vai ser prensado. Por isso essa história é tão poderosa para falar ao meu coração. Porque essa história fala sobre o ministério de Jesus, aonde Jesus tinha que ir e o que é que ele tinha que fazer. Imagina, Jesus é o Rei da Glória, ele é o cheio de glória por si mesmo. Ele não habitava num lugar que fosse austero ou difícil, ele habitava num palácio, e ele era cercado por requintes e conforto, e por continuamente ser servido por anjos, para o seu deleite, cheio de glória. E aprove a Deus, e aprove a Ele se fazer homem e vir habitar entre nós. Só isso já era para a gente dizer, que desconforto tremendo. Como é que alguém deixa tudo isso que ele tinha para vir morar e habitar com pessoas cheias de pecado, pessoas pervertidas, cheias de indignidades e com um sistema humano tão falido e cheio de problemas, mas ele veio habitar aqui. E é claro que ele via a malícia humana, ele via a indiferença, ele via o desamor, ele via a pequenez humana, ele via e sentia isso o tempo todo. Tanto ele via uns fazendo com os outros, como ele via também sendo feito contra ele, todas essas coisas, e certamente isso causava desconforto. Em meio a tudo isso, Jesus curava cegos, ele curava aleijados, ele dava vista, ele curava leprosos, ele abençoava pessoas, ele fazia milagres, ele aquietava a tempestade, ele ajeitava as situações, ele continuava fazendo coisas boas, mas não era isso o ministério de Jesus. Jesus tinha todo esse desconforto da sua vida, mas não era isso o ministério de Jesus. Se Jesus não fosse até a cruz, ele não cumpriria cabalmente o seu ministério. O objetivo de Cristo ter vindo à terra era morrer numa cruz. Por isso ele precisava chegar até a cruz. Se ele não chega até a cruz, ele não cumpriu sua obra. Mesmo que ele fizesse muito bem às pessoas, continuamente fazendo bem, ainda assim ele não cumpriria o que ele veio fazer. Por isso ele tinha que ir para a cruz. E ao pensar em ir para a cruz, depois que ele tem o tempo com os apóstolos, ali na ceia, ele tem que ser imprensado.
ele vai ser moído pelas nossas transgressões. E esse texto do Getsemane é justamente a cruz antes da cruz, porque ele usa essa expressão: a minha alma está profundamente triste, eu estou numa depressão. O que Jesus está sentindo aqui talvez seja aquilo que a gente chamaria de depressão. Talvez esse texto esteja mais próximo da gente falar de uma síndrome do pânico, quando uma pessoa não está parada, ela não consegue mais dar nenhum passo, ela não consegue mais reagir, porque ele sabia que dali por diante o que lhe estava proposto era um sofrimento excruciante. Ele sabia que o que lhe estava proposto era a morte, era daqui a pouco, era apenas algumas horas a mais, e que aquelas próximas horas elas seriam as mais terríveis da história da humanidade. Nunca ninguém padeceu o que ele padeceu. Então ele, quando se viu diante daquele quadro, ele disse: eu não quero mais seguir adiante, eu não tenho mais força, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais como pensar adiante, para mim basta, eu não quero mais. É o Getsemane, é o lugar onde a pessoa é prensado, e a pessoa diz assim: eu não aguento esse acocho, eu não aguento essa prensa, eu não quero mais, eu estou desistindo, eu quero arrego, sai, eu não posso mais continuar. Por isso esse texto é tão precioso, porque a gente se identifica. Você sabe o que é isso? Você sabe aquela prensa que você sofre, que você diz assim: não dá mais, eu não tenho mais como continuar, eu não aguento mais. Esse texto mostra para mim e para você qual é a proposta ministerial de Deus para mim e para você. A semelhança do que Cristo veio fazer, Cristo sim estava fazendo bem para todos, mas o principal propósito, o objetivo do seu ministério era a cruz. E ele disse um pouco antes aos seus discípulos, antes mesmo de chegar no Getsemane, ele falou para os discípulos: se vocês quiserem estar comigo, se de fato vocês querem viver comigo, se vocês querem seguir os meus passos, então tomem a sua cruz. Por isso eu digo para você que é óbvio que qualquer um de nós que quer caminhar com Deus, e quer viver a vida de Deus, e quer provar a vida de Deus, nós precisamos e vamos passar pelo Getsemane, pela prensa. E não estamos falando apenas do sistema mundano e das coisas outras que oprimem a gente. Estamos falando de uma prensa divina, de o próprio Deus nos colocar num lugar onde é apertado e acolchado, e Deus mesmo ali está tirando de nós unção e azeite para abençoar a terra. É Deus que nos leva ao Getsemane, é o propósito de Deus que eu e você carreguemos a nossa cruz. E talvez você diga: não, a minha cruz é que eu estou cuidando de uma pessoa necessitada, carente, e eu tenho que ajudar, e aquilo é pesado. Aí talvez uma mulher que está mal casada fala: a minha cruz é que meu marido é alcoólatra, meu marido é cheio de problemas, eu tenho que carregar. Pois eu vou dizer para você, é muito além disso. O propósito de Deus para a sua vida, Deus lhe criou e Deus lhe salvou para lhe usar aqui na terra, para você ser a pessoa que Deus olha e diz: aqui está o meu filho, eu hoje te gerei. E para que o mundo olhando para você diga: eu estou vendo Jesus Cristo aqui na terra. Você é a imagem de Deus. E para esse propósito, você precisa, por livre e espontânea vontade, tomar a cruz. A cruz é o seu ministério. É a vida de Deus que diz para você: é para isso que você vive. Portanto, o seu ministério é aqui na igreja, onde você serve com seus dons, com seus talentos, mas também é lá fora no mundo, onde você trabalha, onde você se esforça, vez por outra você está lá fazendo o seu melhor, e é injustiçado, e as pessoas criticam, e as pessoas não entendem, e as pessoas não amam, e as pessoas não tratam você com dignidade, e ainda assim você faz o seu melhor, porque é para Deus. E é claro que isso dá um desânimo de arrepiar. Você fala: eu não aguento, eu não quero cruz.
E tem hora que a gente fica nesse negócio, nesse impasse do tipo assim, eu não quero seguir adiante mais. É a hora da depressão, é aquela hora do vazio, é a hora das questões que não se fecham, ninguém responde. É a hora da incompreensão, porque ninguém consegue dizer para a gente o que é que a gente está passando, o que é que a gente está sentindo. Você vai para o psicólogo, ele não consegue lhe entender. Você vai para o pastor, ele não consegue lhe entender. Você vai para sua mãe, ela não lhe entende. Seu pai não entende, sua esposa, seu marido, ninguém lhe entende, porque é você e Deus. É você e Deus. É Deus que está cultivando isso em você. Deus lhe leva ao Getsemane, Deus lhe leva à prensa, Deus lhe leva ao lugar apertado, Deus pega e puxa você e lhe oprime com força, tirando de você o que tem de melhor, que é a imagem de Cristo aqui na terra. Mas é claro que a gente protesta. Nesse texto, a gente vê um pouquinho antes, logo quando eles acabaram a ceia, você vê Jesus advertindo os discípulos. Jesus diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando ele diz isso, Pedro chega e fala para Jesus: olha, Jesus, é o seguinte, pode ser que os outros até tropecem, se percam, mas eu não, eu estou firme com o Senhor, eu vou até o fim. Veja, a palavra tropeçar é essa aqui, ó. É fazer uma pessoa começar a desconfiar, ou abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Tropeçar significa você provocar o abandono. Pedro está dizendo para Jesus: eu não vou abandonar, eu não vou tropeçar, eu não vou desfazer, eu não vou começar de alguma maneira a questionar e a desconfiar do Senhor. Eu não vou, eu estou garantido. Mas só que Pedro está vivendo uma ilusão de vida. Pedro acredita que daqui a algum tempo Jesus vai ser coroado rei. E quando Jesus for coroado rei entre os homens, então Pedro vai passar a ter uma vida confortável. Qual a vida confortável que Pedro queria? Pedro queria se assentar à direita de Jesus Cristo, lá no palácio real. Pedro queria ter o conforto e a qualidade de vida condizente com gente que vive no palácio. Pedro queria ter estabilidade, Pedro queria ter condições de pagar as contas, Pedro queria ter condição de ter um mando e um governo, seja lá qual fosse, mas ele queria fazer parte dessa estrutura humana, de uma vida que é sonhada. Ele estava acreditando piamente que daqui a pouco Jesus ia ser coroado rei, e ele junto com Jesus ia começar a usufruir uma vida melhor. E Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão tudo enganados, porque o pastor de vocês vai ser ferido, e quando ele for ferido, vocês vão pular fora. E Pedro diz: eu não vou porque eu estou garantido aqui, eu estou pronto até para morrer. E aí Jesus diz: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você pensa que é de confiança, mas você quer um sonho pessoal. Você não quer relacionamento comigo, Pedro. O que você quer é uma vida confortável. O que você quer é os seus desejos sendo cumpridos. Você não quer andar comigo, Pedro. Se você quisesse andar comigo, você andaria comigo por onde eu vou, e não pelo caminho que você quer ir. Agora preste atenção, irmão. Porque certamente esse é o processo pelo qual o Getsemane filtra a gente. Deixa eu perguntar uma pergunta que para mim é o cerne desse estudo. Se você pudesse escolher entre vida A, uma vida onde você tivesse condições, mesmo que fosse não gigantes, mas uma condição ali de pagar suas contas, ter uma estabilidade, ter um certo status, conforto, segurança. Não precisava ser muito, não precisava ser rico, mas ter essa condição assim, boa de vida. A outra opção, a opção B, você viver com Deus, nas mãos de Deus. E Deus podendo fazer o que Ele quisesse. Uma hora podia ser aperto, uma hora podia ser sem ter segurança nenhuma, uma hora podia ser passando fome.
Mas com Deus, se você tivesse que escolher entre a vida a vida de conforto, mesmo que simples, mas conforto, e a vida B, a vida na mão de Deus, passando por desventuras, passando por questões e crises, mas com Deus, o que você escolheria? Porque eu tenho a impressão que a maioria dos evangélicos, e talvez daqui da igreja, as pessoas não querem Deus. As pessoas estão querendo ter uma vida melhor, mas não Deus. E acham que Deus vai poder dar essa vida melhor. Pois o Getsemane está aqui mostrando para mim e para você como Deus faz. E Jesus não escondeu de ninguém, ele disse: você quer andar comigo? Quer andar comigo? Ei, irmão, estou falando com você, você quer andar comigo, é isso mesmo. Ou você quer uma vida confortável? Quer andar comigo? Se você quer andar comigo, preste atenção, tome a sua cruz. É isso que você quer? Eu não vou esconder de você. Vai tomar a cruz. Pegue a sua cruz e venha. Mas não venha andar comigo sem pegar a sua cruz. Está querendo ter conforto ao meu lado? Pois você precisa pegar a sua cruz. É justamente para chegar na cruz que você passa pelo aperto, pelo Getsemane, pelo lugar onde você é imprensado, aquelas circunstâncias que diminuem você, que mexem com você, quantas questões que você não sabe explicar, onde sua alma ganha um desassossego, onde você fica totalmente imprensado e você diz: eu estou desanimado, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu não sei como responder, eu não sei o que fazer. É o Getsemane de Deus. Quer andar? Você quer andar com Deus? Pois se quer andar com Deus, tome a sua cruz. E no caminho para a cruz sempre tem um Getsemane. Sempre tem. Sabe? Para passar pelo Getsemane, a gente precisa passar pelas conversas difíceis, aquelas que a gente não quer conversar. Quando a gente está assim, desanimado, está abatido, está sufocado, a gente não quer que as pessoas nos confrontem, a gente não quer que Deus nos confronte, a gente não quer ouvir Jesus dizendo o que ele disse para Pedro: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. A gente não quer ouvir Deus dizendo para a gente: você é um fuleiro, você é autoconfiante, você é arrogante, você não depende de mim, você faz o seu próprio caminho, você faz a sua própria história. A gente não quer ter conversas difíceis. Mas para tomar a cruz, passa pelo Getsemane, e no caminho para o Getsemane sempre tem as conversas difíceis. Aquelas conversas que a gente não gosta, que a gente foge. A gente pula fora. Peraí, para estar se metendo onde não deve. E na sociedade que a gente vive, essa sociedade de mimimi, de gente tudo quebradinha que não suporta, que diz assim: ah, só tem esse tipo de queijo, eu gosto do outro queijo. Ah, não vou comer. Ah, só tem esse tipo de pão, eu só gosto de outro pão. Ah, eu não gosto de comer pão, eu só como tapioca. Sabe, uma geração, um grupo de pessoas cheia de requinte, cheia de besteirinha, que não está disponível para o que vier, para o que Deus quiser, para o que Deus produzir. Está o tempo todo controlando e dizendo: só se for assim, só se for assado, eu só fico feliz quando é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E controla tudo. Quer seguir Jesus? Ele vai levar você a conversas difíceis. Ele vai ter que dizer para você: sabe o que está deixando você triste? Sabe o que é que está batendo no seu coração? São as ilusões e as fantasias que você alimenta na sua vida. De um tipo de vida que nunca foi planejada para você. De um tipo de sonho que nunca foi seu. Você assistiu em Hollywood. Você assistiu na sua alma.
você desejou na sua inveja, mas nunca foi a melhor vida para você, nunca foi o que eu planejei para você, nunca foram os sonhos de Deus para você. Por isso você precisa se desiludir, se abater e ser imprensado para poder tirar e sair dessa vida. Essa vida fantasiosa. Aí vem um desconforto. E todo desconforto já é difícil. Por isso, quando eu uso a palavra desconforto difícil, eu estou querendo realmente fortalecer a ideia. É ênfase. Um desconforto, que por ser desconforto é difícil, mas esse ainda é mais difícil. Veja a expressão que Jesus usa. Começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. O Evangelho de Lucas diz que o sangue de Jesus se tornou em gotas de sangue. Melhor, o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Tamanha a opressão que Jesus está sofrendo, tamanha a angústia que Jesus está sofrendo. Pois eu digo para você, nesse processo de caminhar com Ele, de tomar a sua cruz, de repensar a sua história, esse desconforto será seu, faz parte do seu caminho, faz parte da sua história, faz parte do seu crescimento. É a alma angustiada, é a crise, é o isolamento, é o vazio, é a falta de resposta para as perguntas. Mas é o seu caminho com Deus. E precisa tê-lo. Isso levou Jesus a fazer uma oração difícil, que é a única oração que responde à nossa alma o viver a cruz, ou receber a cruz, ou tomar a cruz. A oração difícil diz: Senhor, se é isso, se o teu projeto e o teu plano é esse, talvez diga: esse marido desse jeito, essa mulher desse jeito. Ou então diga: Senhor, é passando por esse aperto financeiro, é passando por essa crise na empresa, é passando por essa crise no mercado, é passando, Senhor, se o teu caminho é esse, eu queria dizer para o Senhor: faça a sua vontade. A palavra regeneração, ela significa exatamente isso, você se conformar a um tipo de vida que você se conforma, você toma a forma daquele que governa. Por isso você é regenerado. A oração que Jesus faz é a oração que ele diz: eu não quero isso. Por isso, por favor, pula essa etapa da minha história. Eu não quero. E ninguém quer. Mas o conformar-se não é simplesmente você dizer é o jeito, mas é você tomar a forma, você dizer: então faça, Deus. Eu estou entrando no teu processo. Eu estou aceitando o teu caminho. Então faça, Deus. Pode fazer. Eu digo para você, é exatamente isso que levanta. É exatamente isso que faz a nossa moral se levantar, o nosso ânimo ser retomado. É exatamente isso que provoca em nós a força e o poder da ressurreição. Porque Jesus, quando faz essa oração por 3 vezes, você vê que os seus discípulos estão dormindo num profundo abatimento e eles continuam dormindo. E Jesus diz para os discípulos, veja só, ele fala: a carne é fraca, o espírito na verdade está pronto, então vocês orem e vigiem. Ora, o que quer dizer isso? Ele está falando de alguma questão moral? Não, o que ele está falando é dessas crises da vida que abatem a gente. Ele está falando de Getsemane, dessa prensa que a gente começa a se sentir cercado, tolhido, e a gente diz assim: eu queria era ter espaço, eu queria era conforto, eu queria era uma vida que valesse a pena, mas está muito agoniado isso. Ele está dizendo: é para isso que você ora, é para isso que você vigia, para nesse momento que você está prensado, em vez de você ficar na depressão dormindo, em vez de você ficar lá invalidado e não sai de casa, e não caminha, e não faz mais nada porque você está imprensado, você ora e vigia porque você se levanta. Vigie e ora, para que você não caia nessa tentação.
Esse é o processo de Deus com você. Talvez esse seja um processo de Deus com a igreja brasileira. Talvez seja um processo com a sua família. Mas certamente é com você. E por isso você se sente imprensado. Você diz: eu queria uma sombra, eu queria um refresco, eu queria alguma coisa nova, eu queria um tempo que me desse esperança. Eu queria. Vigia e ora. Para você não sucumbir e viver dormindo. Você viver o tempo todo falido. Vigia e ora. E como você ora? Você ora dizendo: faça-se a tua vontade, Senhor. Como você vigia? Se conformando à forma de Deus. Tomando a forma de Deus. Vigia e ora. Para que não entre em tentação. Você acha que só foi Jesus que viveu isso? Veja as palavras de Paulo. Você pode abrir sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 8 a 11. Leia comigo, por favor. 2 Coríntios 4, de 8 a 11. Leia comigo, por favor. Vamos lá? Leia comigo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Veja Paulo explicando qual é o processo que ele mesmo passa, qual é o processo que o pastor passa, qual é o processo que o crente passa. É esse o processo, irmãos. Eu fiz um estudo aqui nessa Strongs, que é falando na língua original. Veja só: atribulados, em tudo somos atribulados. A palavra no original significa espremer, pressionar com firmeza. É um caminho comprimido, estreitado, contraído. É o Getsemane. Em tudo nós somos imprensados, porém não angustiados. Agora veja o que a palavra angustiado significa: estar em um lugar estreito. Parece que Paulo é louco. Ele diz: em tudo nós somos imprensados, porém não estamos imprensados. Ele está falando de uma vida que se vive, a vida eterna, a vida de Deus. Que por mais que as situações lhe imprensem, o que sai de você, o produto que sai é a vida de Deus, que é ilimitada e é toda poderosa. Perplexos, a palavra significa estar sem recursos, estar em dificuldade, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, estar em dúvida, sem saber que caminho tomar. Paulo está dizendo: olha, às vezes a gente fica perplexo, a gente fica assim perdido. O que é que a gente faz? Eu não sei se eu vou, se não vou, se eu faço, se eu não faço, se pode, se não pode. Eu fico assim: qual é agora o caminho que eu devo seguir? Às vezes perplexos, porém não desanimados. A palavra desanimado quer dizer estar totalmente perplexo. Você está confuso, mas não totalmente confuso. Ele diz estar completamente destituído de medidas e recursos. Você está sem recursos, você está sem medidas, porém não está totalmente sem medidas e sem recursos. É isso que ele está dizendo. Você está perplexo, está certo, mas você não está desanimado, sabe por quê? Porque está lhe faltando, por causa da prensa, está lhe faltando qualquer perspectiva de futuro. Mas você tem a oração e você tem a vida de Deus. Você tem Deus. E Deus é tudo que se levanta e lhe abençoa de verdade. Perseguidos, a palavra é fazer correr, fugir, afugentar, escapar, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, é correr atrás. De qualquer forma, seja qual for, incomodar, preocupar, molestar alguém, perseguir. Às vezes você se sente assim, como se estivesse sendo fiscalizado, como se estivesse sendo diminuído, o tempo todo como se houvesse uma objeção, uma coisa contra você, alguma coisa ruim que lhe pega. Pois bem,
porém você não está desamparado. A palavra aqui desamparado quer dizer abandonar, desertar, deixar em grandes dificuldades. Ele está dizendo assim, porém você não está assim, você não está abandonado, Deus não desertou de você, você não está em grandes dificuldades, você tem Deus. Veja que a prensa, portanto, aponta para sair e escorrer de você uma unção, escorrer de você uma vida, que é a vida que o Espírito está produzindo dentro de você. Todo esse imprensado que Deus faz, toda essa situação que faz você ficar meio perdido, meio confuso, meio sem explicação, é para você finalmente conhecer um poder maior do que você, conhecer uma vida maior do que a sua, conhecer o projeto de Deus para você de verdade. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, e isso para vos dar o fim que desejais. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, são caminhos de paz para abençoar. Mas o portal que faz a gente simplesmente sair desse desejo de vida confortável para a vida abundante, para a vida do Espírito, o portal chama-se Getsemane. E é por isso que Deus imprensa. Abatidos, lançar em terra, prostrar. É o que Jesus fez, prostrou-se com o rosto em terra. É colocar em um lugar inferior, é ser humilhado ou se humilhar. Às vezes abatidos, porém não destruídos. A palavra destruídos quer dizer destruir, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína, tornar inútil, matar, e assim vai. Ou seja, sim, às vezes você está completamente abatido, ou melhor, completamente diminuído, inferiorizado, humilhado. Mas você não está em ruínas, você não está destruído. A vida de Deus está fortalecendo e crescendo no meio disso. No final da prensa, o bagaço é jogado fora, mas sai o azeite. O azeite é o produto nobre da oliveira, é o produto nobre da azeitona. Ao fim do processo do Getsemane, sai a vida do Espírito. E é por isso que Jesus diz, levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Porque Jesus não está como vítima, ele está vivendo o processo de Deus. E em vez de ele se sentir jogado, desprezado, arruinado, ele está se levantando no poder do Espírito, dizendo, vamos. É isso o projeto de Deus, a cruz. É aqui que Deus me quer, a cruz. E ele segue. Você pode ler comigo esses versículos 10 e 11, vamos lá? Levando sempre no corpo. Está fraco. Vamos lá, irmãos, todos, vamos lá? Levando. Se manifesta em nossa carne mortal. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com todos que viveram antes de nós. Eu já tive vários Getsêmanes na minha vida, vários processos de rupturas, vários processos de perdas, vários processos de enfrentamento, de confrontações, onde eu me sentia tão perdido que eu dizia, Deus, eu quero partir desse mundo, eu quero ir embora. Mas o que saiu disso foi óleo, foi unção, foi vida mais valiosa do que a própria morte, foi sabor, foi alegria, foi contentamento no espírito. Deixa eu perguntar para você, ao final desse sermão, o que eu perguntei no começo. Se você tivesse que escolher
entre vida de Deus, na mão de Deus, com prensas, com Getsemane, tomando a cruz, ou a vida confortável. Não precisa ser exuberante, simples, modesta, mas confortável. As coisas lá funcionando, dinheiro para pagar as contas, estabilidade na família, segurança para ir e vir, vez por outra poder fazer, sei lá, um lanche fora. Se fosse para você escolher entre uma coisa e outra, o que você escolheria? Pois eu acho que Deus tem imprensado a gente, para a gente poder escolher. Hoje a gente teve que ter uma conversa difícil aqui. Uma conversa que eu mesmo não gosto de ter. Mas eu pergunto para você, que resposta você vai dar hoje? Você pode dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, pode imprensar. Pode imprensar. Ou não? O que é que você escolhe, irmão? Vamos orar? Feche seus olhos. Você topa, irmão, dizer para Deus: Senhor Deus, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade na minha vida. Nos processos que eu estou vivendo, seja feita a tua vontade. Se você puder dizer isso de coração, eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar junto, dizendo isso para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu escolho a vida com Deus. Fique de pé, irmão, para a gente orar. Amém. Senhor, ficamos assim de pé, mas é muito difícil dizer isso para o Senhor. A gente às vezes tem a ilusão de que a gente ainda está conseguindo controlar alguma coisa. Eu queria pedir ao Senhor sua graça, sua misericórdia, seu alento, seu poder sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, para a gente desfrutar, provar dessa alegria sobremodo excelente, a alegria do teu Espírito, a alegria da salvação, Pai. Renova dentro de nós um espírito inabalável. Renova, Senhor, dentro de nós essa força, esse poder. Nós queremos sim, Pai, conformar nosso coração, a nossa mente, a tua vontade. Faz o que o Senhor quiser e ajuda-nos a viver isso plenamente, Senhor Deus, tomando a nossa cruz, seguindo o Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor.